Daniela deu o Salmo 90, será o Salmo 121, né, irmã? 121. Eu estava entre o Salmo 121 e o Salmo 23, mas vamos só Salmo 23, que eu dei uma estudadinha. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Glória a Deus. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Esses versículos. Amém. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Grandioso Deus, Senhor, aleluia. Que o Senhor, Ele é. Já começa assim: o Senhor é. O Senhor é o meu pastor, o seu pastor, o nosso pastor. De nada, e nada vai nos faltar, e de nada nos faltará. E essa palavra, ela vem nos ensinando que se o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Por que me falta, às vezes, muitas coisas na minha vida secular? Por que me falta, às vezes, saúde? Por que me falta dinheiro? Por que me falta uma compra boa em casa? Por que falta muitas coisas? Por que falta uma roupa nova? Por que falta isso? Por que falta aquilo? Por que falta tantas coisas? Se o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aí a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo que Davi, quando ele vai lá e ele vai falar, aleluia, esse salmo aqui, que o Senhor é o pastor dele, ele vem vivendo situações, aqui ele está deixando para nós uma reflexão, aleluia, de que o Senhor, Ele é o meu pastor. Quando a gente vem falar desse salmo, a gente vem falando o quê? Aleluia, lá é só uma informação, tá, irmão? Lá no Oriente Médio, lá pro Oriente Médio, aleluia, o pastor de ovelha, ele tem sempre um cão pastor que acompanha ele. Esse cachorro, ele traz sobre o seu pescoço, sobre a coleira dele, um colar cheio de espinhos. Quando Davi fala assim, olha, o Senhor é meu pastor e não me faltará, aí vem assim, e lá eles pegam aqueles cachorros, quando você vai assistir uns filmes lá, você vê que todos os pastores de ovelha têm um cão, né? Até tem um ditado que não tem cão, caça com gato, que não é bem isso, a gente fala errado, né? Esse dito popular. E eles lá, esse pastor, eles carregam aqui no pescoço, tem sempre uma coleira de espinho. Por quê? Porque quando eles são atacados, se vir algum coiote, algum animal selvagem para o atacar, eles vão direto aonde, irmão? Na jugular aqui, né? No pescoço. É sempre assim? Cachorro, quando vai na rua brigar, ele vai logo no pescoço. Qualquer cachorro que vem atacar você, ele pega na tua perna, ele vem, ou ele se não pode, assim, ele gosta aqui de pegar na jugular, aqui, né, nessa veia aqui da gente, ele vem na jugular. E outros animais selvagens que sempre gostam de atacar. Então, quando eles são atacados por esses animais quando pulam no pescoço deles, eles são espetados por aqueles espinhos. Então é uma proteção de pescoço. Então, lá no Oriente Médio, quando o pastor ele vai pregar, ele sempre tem um cão do lado, com uma proteção no pescoço. A palavra do Senhor vem nos falar lá no livro de Efésios que nós temos que ter aí umas armaduras também de Deus. Para quê? Para que a gente não venha a ser atingido, né, por coisas que vêm nos atingir. Quando fala lá que nós temos que usar aqui um escudo para nos protegermos, a palavra vai nos dizer que quando o inimigo lançava um dardo lá que tinha fogo na ponta, esses escudos, irmãos, estavam molhados. Quando batia ali, apagava, caía. Então assim, nada é por acaso. Então, as armaduras daqueles homens, irmão, era meio que molhada, batia, não pegava, aí apagava. Então, Deus, dentro da palavra, Ele vem trazendo coisas para a nossa vida, aqui na terra humana, ali dentro da palavra do Senhor. Então, a gente às vezes lê um versículo e passa batido. Aí, lá no Oriente Médio também tem, lá não tem pastagem que nem aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem várias vezes, né? Você sabe por aí, lá não tem. Por quê, irmão? Porque lá o local é deserto.
dependendo lá da estação do ano, vai acontecer o quê? Não vai nem ter água para essas pastagens aqui. Então, antes de falar dos alvites, a gente tem umas histórias legais para a gente aprender. Aí eles vão fazer o quê? Aí lá não tem água. Aí acontece, em vez em quando eles acham lá uma nascente de água, depois vai passar o resto do ano sem água. Por isso que dentro da palavra vai nos dizer que o povo de Israel, eles eram um povo que andava, nômades, que ia daqui para lá, sempre estava em acampamentos diferentes. Por quê, irmão? Por causa das pastagens e das águas. Então é diferente da gente, que aqui a gente mora, a gente abre a torneira, sai água, tudo bem? Tudo bem. Mas esses lugares não. Até eu estava vendo hoje uma história assim que o Sheik foi visitar lá e o deserto aí perguntou assim para ele: o que você quer ganhar de presente? Aí o bebê falou assim: eu quero uma torneira. Ele achou que na torneira a água vinha. Então ele falou que era uma torneira. Porque uma torneira porque a água vem. Porque ele viu isso no nosso tempo, no nosso país, que abrindo, ali sai água da torneira. Lá não é assim, irmãos. Então lá, ali levava, tinha uma nascente de água, passa o resto do ano sem. E lá é só arbustos e pedras. Às vezes a água aparece longe. Tinha que ficar migrando de um lugar para o outro para poder encontrar a água. Por isso que os nômades do beduínos, Abraão ia no circuito das águas. Por isso o povo de Israel morava em tendas. Que era mais fácil, a gente morando assim de casa, ficar mudando aqui, tem água, eu vou ficar aqui. Aí aqui acabou a água, vai ter seca durante um ano. Precisa mudar para um lugar que tem água. Então assim que o povo vivia. Às vezes, para encontrar a água e grama, aí é para dar para essas ovelhas aqui, que fala aqui no Salmo, que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aí eles tinham que andar muitos quilômetros, ir para outro lado, aleluia. Por quê? Porque eles precisavam dar água para as ovelhas. Hoje nós temos uma água que jorra numa fonte que é Cristo. Eles estavam trazendo para um lado terreno. Eles estavam naquele povo, irmão, eles andavam muito, aleluia. Porque aqui nós estamos falando do quê, irmão? No Salmo 23, está falando que o Senhor é pastor, e a gente está aprendendo, que eu também aprendi muito. Hoje eu estava assim falando assim: Deus, como a tua palavra ela é antes do salmista escrever alguma coisa, ele vem, aí ele tem uma história. Por que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Essa é a nossa versão, exaltada o nome do Senhor. E aí naquele tempo eles faziam o aprisco, onde eles iam colocar as ovelhas. Aí a aprisco era um pedaço de um pasto, onde eles colocavam umas pedras, em cima dessas pedras eles colocavam assim vários ramos com espinho. Para quê? Para quando o inimigo viesse atacar, os animais viessem atacar, era furado ali naqueles espinhos, naqueles negócios, e só tinha uma entrada para esse aprisco. E aonde que o pastor dormia, irmão? Na portinha do aprisco, do lado de fora, cuidando das ovelhas que estavam lá dentro guardadas. As ovelhas elas eram contadas todos os dias antes de sair para comer lá para o pasto, e quando voltava. Então a Bíblia ela vem nos ensinando que, irmão, o Senhor fala aqui, que lá em João 10, 7, pode pôr aqui isso para mim, por favor. Em João 10, versículo 7, diz assim: olha, eu sou a porta das ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Fala que ele é a porta das ovelhas. Porque se o inimigo quiser te atacar, aleluia, pastora Juliana, irmã Neide, irmã Denise, a mim, se ele quiser atacar a nós, o Senhor fala assim: olha, eu sou a porta das ovelhas. Por quê? Porque quem faz a minha segurança e a sua segurança é o Senhor. O Senhor é a porta desse. O Senhor ele é a porta que tem guardado as tuas ovelhas, que tem guardado teu povo. Aliás, então o Senhor quer dizer o que aqui, irmão? Olha, eu sou a porta das ovelhas. Se o inimigo tentar te atacar, ele não vai conseguir, porque eu estou aqui de prontidão. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer, aleluia, olha, Senhor amado Pai, o Deus está na porta guardando. Eles estavam acostumados com
com esse costume. Então o Senhor, ele vem aqui em João 10:7, ele usa, aleluia, esse versículo, eu sou a, por quê, irmão? Por causa do costume do povo, porque eles já estavam, aleluia, acostumados, o pastor das ovelhas bicho, tá, irmão? Dormir na porta do aprisco. Muito interessante, né? A história é tão bonita. É coisas que acontecem no nosso cotidiano que a gente nem valoriza. Tudo que acontece, irmão, no nosso cotidiano está dentro da palavra de Deus. É porque a gente, às vezes, coloca tantas coisas espirituais em que é terreno. Exaltado o nome do Senhor, aleluia. E às vezes, aleluia, muitas das vezes vocês vão ver lá que eles vão colocar crianças, aleluia, para cuidar do rebanho. Estou falando aqui da terra, lá no Oriente Médio, quando vocês vão assistir qualquer coisa aí do Oriente Médio, vocês vão ver crianças cuidando de pastos. Por quê? Porque as ovelhas, elas não são acostumadas, se tipo, a Márcia está aqui cuidando desse povo, de repente a Márcia sai e coloca a irmã Neide para cuidar do povo. As ovelhinhas não vão obedecer aquele pastor. Por que, irmão? Porque ele não conhece a voz do pastor. Ele é uma voz desconhecida. A Bíblia veio nos falar que a gente, irmão, conhece a voz do nosso pastor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos, aleluia, hoje que a pastora Márcia falou aqui, no começo aqui em Números, exaltado o nome do Senhor, que falou aqui na palavra, que Deus não é para que nós estávamos falando isso hoje no almoço que teve na casa da minha cunhada. A gente estava falando exatamente sobre isso, sobre profecias, sobre revelações. Aleluia, que muitas vezes as pessoas não querem receber aquilo que é de conserto, só querem receber aquilo que é bênção. Eu não sou uma profeta que entrega muita bênção. Aleluia, eu entrego muita morte, aí o pessoal fica meio irado comigo. Mas até hoje todo mundo que eu falei que ia morrer, morreu. Então, tem aqueles que entregam a bênção, tem aqueles que entregam a parte ruim do negócio. Todo mundo tem que ter o bem e o ruim andando junto. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, depois nós vamos entrar aqui no Salmo 23, nós vamos entender tudo isso agora. E a gente, irmão, e aí eles colocavam as crianças, as ovelhas não, eram acostumadas com outras pessoas, só com o seu pastor. Então o costume lá coloca a criança, por quê? Porque aquelas crianças que vocês veem lá, eles já estão lá, pode ver que aquelas crianças que estão lá no Oriente Médio, dando aqueles passos, aquelas ovelhas, eles têm a fisionomia já forte. Por quê? Porque eles vão lá desde pequenininho, junto com o pastor da ovelha terrena, cuidando delas. Por quê? Quando ele precisar ser ausente, aquelas crianças vão ficar, e a ovelha já conhece a voz daquela criança, porque cresceu junto. Entendeu, irmãos? Nós temos que conhecer a voz do nosso pastor. Às vezes nós nos calamos, como diz o irmão, nós nos calamos para tantas, nós abrimos o ouvido para muitas vozes, mas nos fechamos nosso ouvido para Deus. Porque às vezes a gente quer ouvir coisa boa. Sabe, eu estou aguardando, Deus falou que vai resgatar minha filha, e eu creio, sabe, manejo, eu creio, Deus vai resgatar o teu também. Mas eu não fico assim, até quando Deus, quando vai ser Deus, até quando Deus, quando vai ser Deus, o ano está passando Deus, a minha senha está chegando Deus, e eu não estou vendo Deus. O Senhor me fez uma promessa, talvez não vai acontecer diante dos meus olhos, mas a minha geração vai ver acontecer a promessa que Deus me fez. Aquilo que Deus promete para mim, para você, talvez os seus olhos não alcançará. Deus prometeu para Moisés uma terra prometida, mas ele não entrou. Exaltado, mas aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Não é assim, irmãos? Deus, ele prometeu uma terra prometida. Verdade. E disse para Moisés assim, eu prometi a terra prometida, mas tu não entrarás. Aleluia. Porque eles obedecessem a minha ordem. Que pessoas se fossem hoje, irmão, não tinha mais nenhum ser humano na terra. Porque quando Deus fala para a gente vai, a gente fica. Deus fala, fica, a gente vai. Verdade. Uma certa feita eu fui convidado para pregar numa igreja. E eu disse assim, eu vou lá primeiro. E o pastor disse assim, da igreja lá, que na Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Disse assim, você vai orar para ir na minha igreja pregar? Eu falei assim, para ir na sua de qualquer outra pessoa. Eu não vou assinar, irmão. Você me chama, às vezes a pastora Márcia me convida, eu falo não para ela. Porque a palavra não está comigo, não está com outra pessoa. Eu tenho que entender que não é certo que eu estou pronta para trazer palavra. E aí ele pegou e falou assim, então ora, quando você estiver pronta, você vai? Eu falei, vou. Eu orei a semana inteira orando. Faz uns anos, assim, não era nada todos os anos. E assim, eu orando, e o Senhor colocou assim em mim, não. E aí eu fui pedir umas confirmação para Deus. E Deus disse assim, através de outras pessoas,
Você tem pedido algo para o Senhor, uma resposta. E a resposta para que tu tem perguntado para Deus é não. Eu falei, não de novo. Aí passa um tempo, não de novo. Aí eu falei assim, mas eu queria conhecer aquela igreja, né? Aí Deus falou assim, ó, Deus está mandando dizer assim para você, missionante, a resposta é não. E não coloque os teus pés aonde Deus disse não. Quarto não, irmão, eu ia desobedecer, ela fazer o quê? Conhecer a igreja, irmão? Para, né, filho? Aí eu falei, não vou não. Passado um tempo, outro irmão foi e viu algo lá acontecer, a mulher do rapaz lá, o pastor pediu ajuda, porque ele fazia algo que era contra até a vontade humana, né, que eu vou falar, e ela pediu ajuda. E eu me conheço como mulher, né, irmão? Às vezes tem umas atitudes, eu já resolvia na hora, se eu sei o que quer dizer. E aí o irmão fez a denúncia, e esse pastor foi preso. Porque eu não fui lá não, mas no dia que o irmão viu, ela já pediu ajuda porque ele não era de lá. E eu tenho certeza que se eu fosse pregar lá, ela ia pedir ajuda para mim. Eu ia ajudar na hora. Na hora do culto eu chamava a polícia para ele. Do que estava fazendo com aquela mulher. E aí ele foi preso e ela foi embora. E a igreja fechou. Fiquei sabendo eu que depois de muito tempo que ele estava preso, ele saiu da prisão e abriu outra igreja. Triste isso. Muito triste. Então a gente está vivendo isso agora. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que quando aquelas crianças cresciam junto, elas iam fazer. Por quê? Porque aquelas ovelhas estavam acostumadas com aquelas vozes das crianças. A palavra do Senhor nos diz assim, ó, trazei as crianças, deixa as crianças virem a mim, para elas conhecer a voz do pastor. Aleluia, Jesus é o nosso pastor, irmão. Voltando aqui agora para a palavra de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é uma tradução para nós. Mas a verdadeira tradução lá em hebraico, ela diz assim, ó, de nada terei falta. Glória a Deus, aleluia. Então, muda muito de nada me faltará para de nada terei falta. Então, a gente às vezes quer estudar só nessas Bíblias das nossas corrigidas, e às vezes tem que pegar uma Bíblia aí mais antiga, que tem lá uma, né, de nada terei falta. Por que aqui fala assim, de nada terei falta? Por quê? Porque, irmão, às vezes, exaltado o nome do Senhor, as ovelhas, o bicho, a ovelha, eles, por algum susto, eles não queriam mais beber a água. E o pastor delas tinha que ir lá, cavar um poço bem fundo para pegar água. E às vezes elas não queriam baixar para tomar água na fonte, eles tinham que pegar e dar na boquinha da ovelhinha, irmãos. Hoje em dia, trazendo para nós, tem muita gente que não quer vir mais na fonte, tem muita gente que não quer mais se humilhar diante da fonte. Ali, tem gente que a gente ainda tem que dar aguinha na boca, irmãos. Exaltado, irmãos. Como é difícil ser pastor de igreja, não nasci para isso, não, irmão. Eu nasci para ser pastor assim. Itinerante, sabe, irmão Denis? Eu nasci para ficar surpresa, irmão. E aí, é isso que está falando aqui, Senhor, leva-me junto das águas de descanso, leva-me lá da água de descanso, aleluia. Aqui quando fala leva-me a água de descanso, é sobre isso que está falando a palavra, que às vezes o pastor tem que dar água na boca, e o Senhor ele tem uma fonte para cada um de nós. O Senhor tem fonte, a palavra diz que a água, ela é viva, o Senhor vai até, junto tá lá, vai no poço, né, lá no poço de Betesda, vê aquela mulher pegando logo e fala, se tu soubesse quem fala contigo, mulher, eu sou aquele que vou te dar água da fonte, água viva, água viva. Glória a Deus, aleluia. É sobre isso, aleluia, que a gente tem que prestar atenção. Eu tenho uma água, aleluia, que vem lá do céu, passa no altar, passa por mim, vai para a igreja, ela volta para o céu, passa aqui, ela vai passando, ela vai odiando, irmão. Glória a Deus, essa água em nós, enquanto nós estivermos bebendo da água da fonte da vida, nós não teremos sede das coisas do mundo. Glória a Deus. Nós não teremos coisas daquilo que não é de Deus. Exalta, porque nós somos saciados, irmão, pelas coisas que vêm do céu. Exaltado é o nome do Senhor. E quantos já perderam, aleluia, essa sede da água de Deus. Exaltado, que já procuram coisas lá fora, porque hoje a gente não pode mais pregar sobre conceito na igreja, não. A gente não pode mais falar umas verdades na igreja, não, irmão. Hoje tem que passar pano por pecado. Pecado ainda é pecado. Exaltado é o nome do Senhor. Quem tem presença tem que descer da olaria. Glória a Deus, aleluia. Fala mais, meu Deus, da madrugada. Exaltado é o nome do Senhor. Tem que descer na intimidade.
céu. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Para que nem meu Deus falou assim, muitas vezes, irmão, as pessoas acham que ele é semideus. Jesus disse, tem que se abaixar para o homem na terra. Olha, tá lá o cara. Tem gente que se acha maior que Deus. Acha que Deus tem que descer com o paninho para secar assim o sozinho dele. Está se achando muito. Aí o senhor vai lá dar uma batidinha nele, que nem o irmão disse aqui. A gente está no culto prestando atenção no que Deus está falando, irmão. Aí a gente não se exalta por aquilo que não é nosso. Exaltando o nome do Senhor. Eu me exalto quando, irmão? Quando eu sou humilhado. Exaltado e o Senhor exalta eu. Porque nós não somos exaltados quando o nosso irmão nos humilha, não, irmão. Nós somos exaltados quando nós se prostramos diante de Deus. É isso que a palavra diz. Que é aqueles que é humilhado será exaltado. Porque, meu, por Deus, é Deus que vai te exaltar. Exaltar o nome do Senhor. A palavra também vem nos dizendo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande, aleluia, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui está dizendo que, irmãos, aleluia, que quando aquelas ovelhas terrenas elas iam, aleluia, buscar água, às vezes tinha que atravessar, aleluia, aquele passo, esses passos verdejantes aqui, irmão, não é um lugar bonito, exaltado, cheio de praia, cheio de verde, não, era um deserto, que para achar pasto, tinha que ficar andando, por isso que eles saíam pela madrugada com as ovelhas, contavam-se todas, eles iam para longe, eles voltavam só ao entardecer para o aprisco, para poder descansar. No outro dia tinha que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque não era todo lugar, irmão, que tinha água, não era todo lugar que tinha comida. A palavra vem nos dizendo: você quer comer, tem a casa, tem a minha palavra. Porque, irmão, tem muita gente comendo que não presta, tem muita gente bebendo que não é água da fonte da vida. Exaltando o nome do Senhor, aleluia. A gente, irmão, que nem foi falado aqui também, tem pessoas que estão vendo culto quando tem revelação, se esquecem que a maior revelação é a palavra. Que você está aqui nessa noite é por causa da palavra. Que um dia alguém ministrou na tua vida, e a palavra ela te comoveu, ela te confrontou. Exaltando o nome do Senhor, hoje você está aqui para a glória dele. Exaltando o nome por causa da palavra. É a palavra que traz alegria, é a palavra que traz refrigério, é a palavra que esfria a tua alma quente. Exaltando o nome do Senhor, refrigera aqui, Senhor, a minha alma. Senhor, vai esfria a minha alma, esfria minha mente, esfria meu coração. Quantas pessoas, aleluia, não conseguem dormir direito. Quantas pessoas passam a noite em claro, andando de um lado para o outro, pensando lá nas dívidas que vai pagar amanhã. Não dormiu hoje, achando que passa a noite toda acordada, o dinheiro vai voltar. Não, irmãos? Deita lá no travesseiro, foi feito para dormir. O travesseiro não foi feito para chorar, foi feito para dormir, para descansar. No outro dia você levanta, irmão, porque ele vive, já foi cantado aqui, eu posso ter uma manhã. Eu posso ter que ele vive, irmão, ele vive. E nós vivemos debaixo de promessas de Deus. Exaltando o Deus, Senhor, refrigera a nossa alma. Ainda, Senhor amado papai, que eu ande no vale da sombra da morte. E aquelas ovelhas, elas fazem uma filinha quando vai passar pelo aquele parque verde de tão ruim. Às vezes eles tinham que ir para o outro lado porque eles já não tinham mais pastos. Aí tinha que fazer o que, irmão? Andar sobre os rochedos. E lá tem, sabe aqueles caminhozinhos que nem vai fazer trilha? Você imagina as ovelhinhas, irmãos, para andar ali tudo uma atrás da outra, enfileiradinhas. Meu Deus. Aí o pastor delas vai lá, faz um barulho com a boca, né? Você já viu isso no filme? Faz um barulho engraçado. E elas podem estar com cintura afastadinha. Começa a dar um canto, elas vão fazendo fileirinha. E pasmem você. Lá não tem só um pastor com as ovelhas dele. Tem vários pastores com as ovelhinhas. Nenhuma ovelha de outro pastor, irmão, vem na fila dele. Por quê? Porque cada ovelha conhece a voz do teu pastor. Glória a Deus, Hoje em dia as pessoas estão perdendo o rumo porque se perderam nas vozes. Exaltado o nome do Senhor. São tantas vozes que você escuta. Irmão, eu escuto vozes assim, ó. Você tem, que nem eu conheci uma empresária que ela disse, né? A empresária lá, né?
falar o nome que a gente lembra. A empresária que eu conheci, ela disse assim para mim: você tem uma clara evidência muito boa. Você tem uma clara evidência muito aflorada, rotina. Por que você não usa isso para o seu benefício? Eu falei: eu não tenho clara evidência. Eu tenho o Espírito Santo que mora em mim, que me revela algo. Exaltar o nome do Senhor. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho clara evidência. Ela disse assim: lá no hospital eu tenho uma amiga que a mãe dela está internada. Ela é uma empresária, falou o nome da empresária, fulana de tal, não sei o que, não sei o que lá. Você não quer fazer uma oração para a mãe dela? Eu falei: faço, liga aí no telefone. Na época a gente tinha um telefone que não fazia vídeo chamada, mas pasme você, ela já tinha um que fazer. Ela fica, e aí ela ligou para essa mulher e fez uma oração por telefone. E ela estava lá no leito de UTI, o médico tinha dado só algumas horas de vida para essa mulher, e nós oramos, e eu disse assim para ela assim diz o Senhor para sua mãe, tem vida aí. Ela vai sair desse quarto, ela vai sair dessa UTI, e ela vai para o quarto, em nome do Senhor, do Deus que eu sigo, Deus vivo, Criador do céu e da terra. Aleluia. Ela vai sair com vida desse hospital e vai viver muito tempo, porque o Senhor vai acrescentar os dias da sua mãe. Ela falou assim: se você está falando, eu acredito, porque você falou para minha amiga que ela não podia ter filho, ela gerou com 3, não foi, gente? Com cisto daquele tamanho que ela tinha. Se ela gerou um filho, ainda você aceitou até o sexo, falou que era menino. E ela teve um filho que ela não podia ter. Eu acredito. Eu falei: então receba, que vem de Deus. E passou uma semana. Aí a empresária me liga e fala assim: aquela minha amiga quer falar com você. Ela queria abençoar você de alguma forma. Falei: fala para ela que eu... E aí dentro de mim, quando ela falou: aquela minha amiga quer te abençoar, o Senhor disse assim para mim: não aceite nada que vem deles. Irmãos, eu perdi muita coisa terrena para fazer a vontade de Deus e o que Deus quer. Eu podia ter carro, eu podia ter uma casa boa, eu podia ter uma vida financeira legal, para usar os dons que Deus me deu em prol de dinheiro, como muitos estão fazendo. Esqueceram que a fonte da água da vida é Jesus, quem faz é Ele. Glória a Deus, eu sou um canal usado por Ele. Eu não faço milagre, eu não tenho poder de fazer milagres, senão eu curava a mim mesma. Eu não tenho poder de curar, senão eu curava a Mirella, curava a Valentina, que tudo tem limite, Jesus curava a nossa família inteira, já começava por nós não temos poder de nada. O que nós temos vem de Deus. E um dia Ele vai cobrar de mim, de você, irmão. Glória a Deus. A vida vai ser aberta e nós vamos ser julgados diante do Senhor. Coisas boas e coisas ruins. Ninguém escapará do juízo final. Exaltado elas ouvem a voz, o pastor ele segue. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como que a palavra do Senhor fala assim: olha, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o meu pastor, e o teu cajado, a tua vara me consola. A vara, irmão, servia para bater, e o cajado servia para puxar. Quando elas caíam no aprisco, lá no abismo, que dava um espaço, ele metia o cajado lá, puxava ela para cima. Exaltado o nome do Senhor, aleluia. Hoje tem vara e ainda tem cajado. Exaltado o nome do Senhor. Tem a vara que te bate, tem o cajado que te aproxima, que te resgata. O Senhor, irmão, quantas vezes o Senhor tem que dar uma batida em nós? Então, irmão, já falou aqui. O Senhor, Ele tem que dar uma batidinha em nós, pastora, para nós despertar para algumas coisas. Quando o Senhor, Ele me pegou com câncer, Ele deu uma batidinha em mim, mas Ele me resgatou. Então, o cajado servia para bater, ali o cajado, a vara serve para bater, e o cajado servia para puxar. Muitas das vezes elas caíam e eles puxavam de lá. Exaltado em João 10, do 27 ao 30, exaltado o nome do Senhor. A palavra vai nos dizer que Jesus fala assim: ó, eu sou o bom pastor. Glória a Elas Deus. ouvem a minha voz e me seguem. Só pode ouvir, irmão, a voz de Deus, quem está na presença, quem está na posição. Eu não conheço ninguém que está fora da posição que consegue ouvir a voz de Deus. Senão não vale a pena, irmão, servir a Deus. Por que para mim receber uma bênção quando eu tenho que ralar na oração e no jejum? Irmão, para mim nada das coisas bem fácil. Tem que ralar muito para Deus me dar uma bênção, porque Deus conhece o meu coração, irmão. Deus conhece o teu coração. Tem pessoas que descem lá e falam: eu quero, Jesus dá.
Agora, para mim é difícil, ter que ralar. Por quê? Porque o Senhor conhece a nossa estrutura, irmão. Exaltado é o nome do Senhor. E obrigado, porque Deus, Ele tem, ali muitas vezes tem dado umas batidas em nós. Depois Ele vai e nos puxa para perto e fala: filho, eu te corrigi porque eu te amo. Eu fiz isso com você para você saber que eu te amo. Aleluia. Porque eles falavam ali também que, aleluia, o Senhor voltou do cajado me consola. Quantas as vezes as ovelhinhas, tem sempre uma ovelhinha teimosinha, né? Aquela ovelhinha teimosinha que hoje em dia a gente não pode dar uma correção nela. Lá na ovelha humana, o pastor deixava 99 lá no aprisco, guardadinha, como diz aqui, deixava as ovelhas guardadinhas, mandava alguém dar uma olhada por fora, ele ia atrás da outra que se perdeu. Quando ele encontrava ela, ele dava beijinho nela e passava a mão, lindinha, te achei. Ele catava ela, a primeira coisa que ele usava, irmão, era a vara. Ele batia e quebrava a perna dela. A ovelhinha sentia dor, ele quebrava a perna da ovelha. Irmão, isso é fato, isso é real. E trazia aquela ovelha onde? Nos ombros. Quantas as vezes o Senhor nos quebra e nos carrega no colo? Quantas vezes, irmão, nós chegamos à casa do Senhor trazida pelo Espírito Santo, que às vezes dá vontade de chutar tudo, né? Falar: não quero mais, vou largar tudo. O Senhor vai lá e fala assim: vai não, eu vou dar uma apertada no você para você saber que eu te carrego no colo. E o pastor traz aquela ovelha, irmão, aleluia, pesadinha, lá em cima dos ombros dele. Exaltado o nome do Senhor, ele coloca ela lá no aprisco. Ele vai cuidar dela. Era assim que acontecia. E hoje a gente não é diferente, irmão. Às vezes nós temos que apanhar de Jesus. Jesus, ele é tão amoroso, irmão, mas Deus era um Deus terrível. Deus muitas vezes queria terminar com tudo. Deus falou assim: olha, eu vou terminar com aquela cidade lá, mas aí Abraão falou assim: e lá, se lá tiver um justo, eu tiro o justo. Mas Deus é um Deus terrível, irmão. Ele continua sendo fogo consumidor. Eu tenho dor da humanidade, porque comemora, como foi dito aqui, o nascimento de Jesus no dia 25, né, de dezembro, sabendo-se que nas histórias Jesus nasceu em outubro. Seria em outubro, onde todas as festas para Satanás é em outubro. Se fosse para comemorar, nós iríamos comemorar o nascimento de Jesus em outubro, porque é o certo. Pelos estudos. Aí pegaram o mês de outubro e fizeram o quê? Damião, oferenda, matança de criança, não é? Tudo que era para ser um dia santo ficou profano. Porque Satanás sempre tenta imitar aquilo que é santo, irmãos. Exaltado é o nome do Senhor. E aqui o quinto vai nos dizer assim. Versículo 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Esse óleo não é óleo da unção que tem no altar, não é um óleo sacerdotal, não é um óleo para ungir sacerdote, nem para ter nenhuma unção na igreja, não. Esse óleo que está falando aqui era o costume deles. Toda casa que você entrava, por falta de banho, que as pessoas não tomavam banho, que a gente toma todo dia, mas tem dia que está muito frio, a gente não toma, né, irmão? Não sei se você sabe. Tem dia que o corpinho não quer, né? Mas tem dia que o negócio não dá. Aí já sai, a gente vai dar, Jesus, mas amanhã, né? Muito frio. E aquele tempo não era por causa que era frio, era muito quente, mas não tinha água. Não tinha muita água para se tomar banho todo dia, mas quando uma palavra vai dizer, eles eram nômades, eles andavam de um lugar para outro migrando para poder ter água. Então, quando chegava na casa de alguém, que a pessoa convidava eles para entrar, prepara uma mesa diante dos meus inimigos da minha cabeça, eles vinham com óleo e jogavam na cabeça da pessoa para quê? Para que aquela pessoa ficasse perfumada, para ela pudesse sentar na mesa. Você imagina, irmão, mais de mês sem tomar banho. Estava com cheiro agradável, andando no sol quente, porque eles tinham muita roupa para não queimar a pele. E chegava na casa, ungia-se a cabeça, tacava aquele óleo, porque aquele óleo tinha perfume. Aí mandava aquela pessoa entrar, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Era isso, irmão. Muitos iam ver aquela pessoa humilde, aquela pessoa, aleluia, chegar na casa e ser bem recebido, lançado óleo na cabeça para ficar perfumado, para sentar na mesa para comer. Aleluia. Essa é a mesa preparada
preparada diante do meu inimigo. Não é aquela mesa que eu peço para o Senhor preparar na vida do meu inimigo para mim me exaltar, não. Era para mim poder ter comunhão com meus irmãos. Era sobre isso que estava falando a palavra do Senhor. Era sobre isso o óleo. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Aí fazia isso e entrava na casa e comia. E o cálice transbordava do que, irmão? O cálice escorria pelo corpo e trazia perfume. Olha que lindo. Quando ele saiu dali, ele saiu como? Perfumadinho. Olha que lindo. Não era um óleo de unção, onde a minha cabeça, meu cálice transborda, não. Exaltado aqui está falando sobre isso, sobre quando a gente chega na casa do Senhor, às vezes a gente vem lá de fora cheirando mal. E quando chega aqui dentro, cai um óleo sobre a nossa cabeça. E às vezes nós estamos separados para um ministério. Que não está falando sobre o ministério, ele está falando do óleo que era lançado para tirar um cheiro, para que você pudesse ter ali a comer com seus irmãos, ter comunhão ali na mesa de alimento físico. Mas dentro da palavra do Senhor tem uma mesa preparada para mim, para você, exaltado diante dos nossos inimigos. E sobre a nossa cabeça, aquele que diz que você não é, que você não consegue, que você não ia chegar ao óleo. O Senhor vem te separa para o ministério, taca óleo na tua cabeça. Exato, quando lança o óleo na tua cabeça, aquilo literalmente escorre. Exaltado o nome do Senhor. Aí é um chamado sacerdotal, é um chamado para uma separação ministerial. Exaltado, é o Senhor usando o que é terreno com o espiritual, para te mostrar assim, ó, todo tempo eu tenho com você. Glória a Deus, aleluia. Você quer fazer direito, lê a palavra. Glória a Deus. Precisa sentar na roda dos escarnecedores, pedir conselho para o ímpio. Como diz o Salmo 1, olha, não se sente na roda dos escarnecedores, daqueles que falam mal de Deus, daquele que ri dos crentes, daquele que ri da palavra, daquele que procura a palavra, daquele que comete pecado. Se senta junto não, exaltando o nome do Senhor. Quantos crentes que a gente conhece que não sai da porta de um bar, exaltando, né, Juliana? Não sai da porta do bar, todo dia na porta do bar, saiu do bar porque bebia, usava droga, mas está lá, socado lá. Mas quando chega na igreja de noite, é um cristão exemplar. Deus que me livrar disso. Exaltado o nome do Senhor. Mas a gente está vendo aquilo todos os dias. Quando você passa na paz do Senhor, a pessoa não responde. E quem está no bar fala, tu é crente, eu não sabia. Meu Deus. Que crente é esse, irmãos? Que senta na roda dos escarnecedores, daqueles que profanam a Deus. Quando você passa e fala, paz do Senhor, irmão. Fala, boa tarde, bom dia. Nem te dá paz do Senhor, porque, irmão, porque está no lugar errado, na hora errada. Exaltando uma pessoa, e a gente está aqui fazendo ali, quer dizer, então usava-se muito vasos de barro para esse tipo de unção, de lavar a cabeça das pessoas para se entrar na sua casa. E para entrar no reino é a mesma coisa. Tem que entrar, tem que ser lavado, ali tem que ser remido pelo sangue, tem que ter azeite, tem que tirar azeite, irmão. A gente tem jeito diferente. A gente está nos lugares, as pessoas olham para a gente e falam assim, você é crente, né? Você pode estar vestido, irmão, do jeito que você quiser. A pessoa olha para você e fala, você é crente. É, Jesus. Como você sabe? Assim, né? Como você sabe que eu sou crente? Não. Você está acima, mas você tem um negócio diferente. Tu é crente. A gente exala cheio de crente, irmão. Exalta o nome do Senhor. Então, o Senhor, o bom pastor, irmãos, mesmo quando Ele nos machuca, Ele nos protege. Mesmo quando Ele nos machuca, Ele nos acolhe. Mesmo quando Ele nos machuca, irmão, Ele trata a gente com amor. Exatamente, ele bate na gente, ele machuca e fala assim, ó, essa doença aí não é pra morte não. É só pra te ensinar ser um pouquinho melhor. Você tá fazendo erradinho, filho. Aí lá, o pastor quebrava a patinha da ovelha. Como eu posso te quebrar também, como diz lá em Jeremias 18. Desce lá, Jeremias, a casa do oleiro, dá uma olhadinha lá. Assim começou o oleiro, faz aquele barro. Só eu não posso fazer assim que a casa de Israel quebrar e vai fazer de novo. Não, ele não começava a fazer de novo. Não, ele pegava o que estava quebrado e ia fazendo de novo. Reconstruindo de novo, para fazer do jeito que Ele quiser. Esse cálice que transborda sobre hoje, na nossa vida hoje, não acontece, é proteção divina. Exaltada é unção, é transbordante na minha, na tua vida. A palavra do Senhor é assim, irmão, a bondade e a misericórdia certamente
certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se eu estou com o Senhor, irmão, Ele me protege do abismo, Ele me bate quando é necessário, quando eu tenho sede, Ele me dá água, quando eu estou doente, Ele me cura, aleluia. Se eu estou perdendo a vida, Ele é vida. Exaltado é o meu Senhor, Ele é aquele, irmão, que Ele é ontem, hoje e é o amanhã. Enquanto eu não durmo hoje, Ele já preparou o amanhã e o depois de amanhã. Quando eu estou preocupado, irmão, com uma situação hoje, Ele já tem uma resposta para mim no amanhã e lá na frente. Exaltado é o Senhor. Então, quando eu estou aqui, preocupado com a situação lá da minha filha, eu não sei nem o que está acontecendo, eu estou falando assim, fica tranquila, um dia para você é só hoje, mas um dia para mim é 1000 anos. Já pensou, irmão? 1000 anos, parça, 1000 anos, a mulher não, ela levou 25 anos para ter um filho. 25 anos, ela orou para ter um filho. As mulheres estéreis da Bíblia, irmão, oraram muito para gerar. Não foram orações assim rápidas, não, foram orações de anos. Exaltada. Eu orei, irmão, para a conversão do vale do meu marido, 23 anos. Para Deus converter. Até que um dia Jesus me faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Em relação àquilo que você tem deixado no altar, eu deixava todo dia lá ele no altar. Eu falo, Deus, vou deixar o marido aqui no altar, porque se eu cantar ele não tem que falar, eu vou matar esse homem, Jesus. Como é que se lembra? E eu falo para Jesus, disse um dia para mim: o que queres que eu te faça? Naquilo que tu tem pedido para mim no altar. Eu sabia que eu tinha colocado no altar. Às vezes nós colocamos tantas coisas no altar, que Deus sabe, você está colocando algo na minha mão, você nem sabe o que é, assim? É tantas coisas colocadas no altar de Deus, irmão, que às vezes a gente nem sabe o que a gente está pedindo mais para Deus. É tanta petição, quando o Senhor fala, você fala assim: o que será mesmo que o Senhor vai dar? Eu coloquei tanta coisa, você nem sabe o que é. E toda vez eu vinha diante do altar e colocava assim: Deus, salve lá. Está difícil, Jesus. Está complicado, Jesus. Tu está vendo a situação, Jesus. Sempre orando a mesma causa, orei muito para Deus, para ter uma conversão na vida dele. E um dia, Jesus me faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E eu peguei a pergunta e guardei 5 anos. Porque a gente tem que ser inteligente com o que o Senhor pergunta para a gente. Márcia, o que queres que eu te faça? Aí tu vai responder na hora: não, para, pensa. Uau, segura aí. Vou pensar, Jesus, o que eu quero. Aí fiquei 5 anos pensando: o que eu quero que Jesus faz? Jesus sabe o que eu queria, né, irmão? Matar ele. Aí vou responder certinho o que eu quero que Jesus faça. E um dia eu estava lá na minha sala orando, eu dobrei o dia e falei assim: Deus, há 5 anos atrás tu falasse assim comigo: o que queres que eu te faça? Hoje eu tenho uma resposta para a sua pergunta. Mas o Senhor já sabia, antes da palavra vir na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Verdade. Não é assim? Verdade. Já sabia o que eu ia falar, no tempo que eu ia falar, Ele sabe tudo. Eu disse para esse Deus: hoje Ele está lá em cima. E fazem 10 dias que Ele está alcoolizado. Bom, o meu quarto, né, Ju? Não dava para subir, irmãos, no meu quarto. Meu quarto ficava no 3º andar. Não dava para subir no meu quarto. Meu quarto tinha 25 garrafas de corante. Meu quarto, a minha cama, eu tinha que dar um fio. No meu quarto, se acendesse um fósforo, explodia, que era roupa. Meu quarto era um chiqueiro de porco. O Wagner entrou no quarto um dia. Meu marido ficou 10 dias trancado, só bebendo. Não foi, gente? Só bebendo. Só bebendo. Ele bebia, ele levantava de manhã, ele bebia, ele passava o dia inteiro bebendo, ele estava à noite bebendo, rodava a noite bebendo. Ele dormia, acordava bebendo, rodava a noite. 10 dias sem trabalhar, o patrão dele ligou, falou: vou mandar embora por justa causa. Eu falei: não faz isso que eu pago aluguel. Moço, pelo amor de Deus. Quando o Wagner recebe o pagamento, o Wagner recebeu, irmão, 300 de pagamento. Porque teve que colocar outra pessoa para trabalhar dele, no lugar dele. Teve que pagar. E cada falta que o Wagner tinha era R$150, não sobrou dinheiro, né? Para alugar. Aí eu desci e falei com Deus. Falei: Deus, está lá em cima hoje. São 10 dias naquele quarto que eu não durmo lá, não entro lá não dá para limpar, porque era aquela situação. Vai ver, fez tudo que você imaginava em cima daquela cama. Aquele quarto virou um cheiro de animal. O cheiro era horrível. Eu falei com Deus: Deus, hoje, como serva do Senhor, eu tinha que continuar no meu propósito de salvação.
Hoje eu vou matar ele. Porque hoje faz 10 dias. O Senhor transforma ele hoje. Eu vou perder essa maçã, eu vou matar ele. Porque para mim já é como humano. Enquanto eu estou lá embaixo ajoelhada falando com Deus, Jesus visitou ele lá em cima no quarto. Glória a Deus. A luz entrou. E ele se assustou. E da luz disse assim: a minha filha está lá embaixo pedindo a sua sepultura. Eu abri a sua sepultura. Dia 31 de dezembro eu desço você por amor a ela. Glória a Deus. Isso era dia 17 de dezembro. Faça um concerto comigo, que ainda terei misericórdia de ti. A moça saiu daquela luz, falou com ele. Rapidinho a cachaça subiu, ele desceu, eu estava de joelho. Eita, Deus. Não foi fácil a vida, irmãos. Não foi fácil a vida. E aí ele desce e joelha do meu lado. Aí eu falei: Senhor, muito obrigado. Senhor, tu és maravilhoso, soberano. Senhor, tu és magnífico. Obrigado. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Minha oração mudou totalmente. De matar para abençoar. Aí eu levantei. Ele estava chorando. Ele disse assim para mim: você pediu para Deus matar eu? Falei: pedi. Ele falou: você é doida. Você é doida, entrou uma luz lá no quarto, saiu uma voz e disse que tu pediu para ele me matar. Você tá doida? Você pediu mesmo para eu matar eu? Eu pedi. Ou ele mata ou eu mato tu hoje. Hoje eu vou te matar, de verdade, porque eu já dou no meu juízo você hoje. Falei: você já perdeu o emprego. Você não tem pagamento. Você já emagreceu. Irmão, a pele do Wagner estava cor de rosa. O álcool estava diminuindo. O Wagner teve 2 comas alcoólicos. O Wagner vomitava sangue, saiu sangue pela borda do olho, pelo ouvido. A minha amiga que socorreu lá na minha casa. Eu passei processo com o Wagner. E ele falou assim: eu me reconcilio agora com Jesus. Porque eu não quero morrer no final de ano, não. Dia 17 de dezembro, eu esqueci. E aí o Wagner se reconciliou 17 de dezembro do ano de 2021. 2020. Vai se reconciliou com o Senhor, meu filho. Depois você vai na igreja, vai se reconciliar de voltar. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque o Wagner já tinha aceitado Jesus 550 vezes. Eu morria de vergonha. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer se reconciliar? Ele ia na frente. Aí eu não comecei mais a ir junto, sabe? Porque eu tinha vergonha. Eu não ia fazer, irmão, porque não era de coração. E naquele dia ele aceitou Jesus até hoje. Ele serve a Deus. Glória a Deus. Mas é processo. Mas porque o Senhor ele é magnífico. O Senhor ele é magnífico, irmãos. Então o Senhor cuida de mim, cuida de você. Essa é a fonte de água que o Senhor tem pra gente. O Senhor, irmão, ele continua sendo o nosso pastor. Tá um louvor? Só vamos louvar, tá? Mas tá acabando já, tá, gente? Amanhã é sábado.